Hoje o assunto é muito bacana e eu tenho certeza que vai fazer vocês pensarem muito, muito mesmo a respeito das distrações que podem levar a gente a perder um relacionamento. Eu sou a primeira a dizer para as pessoas, eu prescrevo. Prescrevo é quando eu sugiro a elas, como um médico prescreve medicação, eu prescrevo às vezes que as pessoas quando estão em sofrimento, que elas se ocupem, que elas se distraiam. Porém, isso é no momento da dor. Tem gente que usa a distração, mas de outra forma, tirando o foco total do problema, para que não pense no problema, para que esse problema não se torne alguma coisa que atrapalhe o dia a dia da pessoa e que no popular, muitas vezes a gente diz que é ficar colocando a sujeira para debaixo do tapete. Então as pessoas vão colocando a sujeira para debaixo do tapete e começam a se distrair com outras coisas, começam a se ocupar de outras coisas e vão empurrando o relacionamento com a barriga. Vocês aqui, deixa eu ver a opinião de vocês. Vocês já conhecem pessoas que vão se distraindo com outras coisas e empurrando o casamento? Olha, a Vivi está dizendo que ela fez isso muito tempo, Então, muitas vezes a gente se ocupa trabalhando e o trabalho, tem pessoas que são workaholic por natureza, elas gostam muito de trabalhar, elas realmente trabalham. Mas tem pessoas que usam o trabalho como forma de não estar em casa. Então a pessoa começa a se ocupar no trabalho cada vez mais. Então, não vem almoçar, começa a chegar tarde em casa e para casa se torna um peso. Se torna um peso. A pessoa começa a fazer tudo o que ela pode no trabalho para não vir cedo para casa. Finais de semana leva o trabalho para casa. Quando não consegue trabalhar na empresa, leva o trabalho para casa. Então, o pessoal fica trabalhando em casa como uma maneira de se distrair, como uma maneira de não ficar pensando nas coisas do casamento e empurrando. Casamentos assim, geralmente não tem muitos conflitos, tá? Até que uma das partes começa a cobrar. E começa a cobrar porque vai sentindo o distanciamento. Não acontece cobrança se de alguma maneira a outra pessoa começa a fazer a mesma coisa. Começa a fazer a mesma coisa. Então, o trabalho, gente, muitas vezes ele serve como uma distração para que o casal não pare e não olhe para os seus problemas. Isso faz sentido para vocês? Faz sentido? Vocês conhecem aquelas pessoas que trabalham, que não tem praticamente nada em comum nem com a família, muito menos com o casal, E com isto não param para olhar o problema de frente. Às vezes eles esperam uma crise muito grande, um estupim, para que então o casal pare e olhe um para o outro. Ou às vezes esperam um pedido de separação, ou de um ou de outro. Faz sentido para vocês isso? Tem pessoas que começam a se distrair com outra coisa e uma coisa muito séria e muito grave, que é a questão do álcool ou a questão das drogas, Chega em casa, tá estressado, tá cansado do trabalho, não tá afim de discutir relação, não tá afim de conversar da relação, não tá afim nem de olhar para a relação. Então a pessoa vai lá e bebe. Ou a pessoa vai lá e fuma maconha, Muitos casais, um do parceiro fuma maconha,
com uma maneira de literalmente ficar em outro mundo e, infelizmente, não olhar para as dificuldades e para os problemas que a família está enfrentando, né? Algumas drogas, a bebida principalmente, ela funciona como uma amante. Como uma amante. Então, tem a esposa, tem o marido e a amante. E a amante é o álcool. Ou tem o marido, tem a esposa, e o álcool passa a ser, muitas vezes agora, tá, amante das mulheres. Infelizmente, nesse aspecto, nós mulheres melhoramos para pior. Por quê? Porque a gente chega tarde em casa e muitas mulheres bebem, fazem o happy hour, que o happy nem sempre é tão happy assim. Por quê? Porque exageram no consumo do álcool. Meu marido ficou viciado nas redes sociais. Muito bem, Sara, muito bem. Já ia entrar exatamente nesse tema também, né? Então, as redes sociais, elas são um vício, e um vício cada vez, infelizmente, maior. Onde muitos casais, eu disse esses dias, usei um termo que muita gente depois me mandou direct, dizendo que as pessoas se tornavam estranhas íntimas dentro de casa. Íntimas porque às vezes estão deitadas na mesma cama, estranhas porque não conversam, elas não sabem nada do dia uma da outra, nada do dia uma da outra, né? Elas não trocam nenhum comentário sobre nada, elas ficam ali, absorvidas. Eu até costumo dizer que me parece que é um autismo coletivo, né? Um autismo no sentido de cada um estar no seu mundo, focado naquilo ali, sem perceber o outro. Mas, por outro lado, o que isso faz? O que isso faz é que ninguém discuta nada a respeito da relação. Não se converse, não se dialogue a respeito da relação. Então, uma outra questão das redes sociais, e que também traz muito vício, é a questão da pornografia. E, gente, a pornografia entra tanto para homens quanto para mulheres, tá? Os sites de relacionamentos também não é muito diferente. E o que as pessoas buscam? Antigamente se pensava que as pessoas entravam num site de relacionamento buscando sexo. Hoje muitas pessoas buscam distração. Distração das suas tristezas, distração dos seus problemas, distração das crises que o casal está vivendo. Então a pessoa entra ali, fica ali conversando com outras pessoas, fica contando da sua vida, fica contando dos seus problemas, muitas vezes para estranhos, mas protegida pela tela, né? E assim vão se distraindo, não conversam com o parceiro, não trocam ideias com o parceiro, não falam do que elas estão sentindo, e vão se distraindo. Então, com a pornografia, nas redes sociais, né, absorvido em um monte de conteúdos, e muitas vezes com conteúdo sem relevância nenhuma, literalmente é o dedinho passando para se distrair, e muitas vezes, né, com uma questão bem séria, que é a questão, então, dos envolvimentos através das redes sociais, né? Muitos desses envolvimentos, eles não passam do que uma distração de rede social. Eles nunca chegam a ser uma coisa, digamos, carnal, uma coisa concreta no real, é só para distrair. Quando alguém diz, não, eu só estava me distraindo, isso não significa que isso não doa. Isso não significa que não doa, né? A gente sabe que a traição digital, ela é tão impactante e dolorosa como a traição real, né? Às vezes, até mais. Por quê? Porque ela toca do porquê que a pessoa foi falar de coisas tão íntimas, de sentimentos amorosos,
do que ela estava sentindo, coisas que ela não divide com o parceiro ou com a parceira, por que foi dividir com um estranho? Isso é uma coisa muito dolorosa, muito dolorida. Cris, a pessoa se abriu para um estranho, Cris. Cris, ele ficava contando coisas dele para uma estranha, Cris. E aí nós temos outros tipos de distração, né? Que é, muitas vezes, se ocupar com a super proteção ou da casa ou dos filhos. Gente, nada mais distrai do que o trabalho doméstico. Primeiro, porque o trabalho doméstico, ele não acaba nunca. Ele não acaba nunca. Você termina na frente, ele começa atrás, você termina atrás, vai para um lado, depois para o outro lado. Ele não acaba. E muitas pessoas usam as tarefas da casa para se manterem ocupadas o tempo todo. Dessa forma, elas não olham para elas não olham para o relacionamento e elas não olham para o parceiro. Muita gente chega e se queixa que quando chega em casa, a mulher continua com as atividades domésticas como ela passou o dia inteiro. Tendo que limpar, tem que deixar tudo organizado, tudo certo, tudo direito. E eu sei que a intenção é boa, que tem muita mulher muito caprichosa, que quer deixar tudo bonito, que vê que ali ela é boa, que quer deixar tudo certo. Muitas mulheres com uma veia de performance, de autocobrança muito grande, mas que pode ser um tiro no pé. Pode ser um tiro muito grande no pé, porque aí ela vai se ocupando de todas as tarefas da casa e cada vez menos pensando no relacionamento e pensando no seu companheiro. Não vê o companheiro, não olha para o companheiro. Muitas vezes a pessoa também fica focada ali achando que está fazendo o melhor pela relação. Não é muito diferente às vezes com o homem que trabalha para prover a família. Então, muitas vezes, o homem também ele fica com a fantasia que se ele se dedicar 100% para o trabalho, para prover a melhor casa, a casa na praia, a casa na serra, a troca do carro todo ano, que ele vai estar fazendo o melhor. Quando ele vê, cadê a companheira? Cadê a companheira? Ele não se dá conta de quando ele a perdeu. Ele estava tão distraído com tantas coisas. Ele estava se esforçando pela relação, mas em coisas tão distintas, em coisas tão diferentes do que realmente a pessoa queria, que ele não percebeu. Então, outra coisa, vocês não têm noção o que o jogo de azar, bingo, caça-níqueis, tudo que tem de clandestino, mas que tá aí, né? O que isso também vicia as pessoas, distrai as pessoas e tira as pessoas realmente da preocupação, né? Videogame. Sim, Laura, eu já ia comentar sobre isso, né? O videogame, sem dúvida, ele vai mais para a linha do jogo de azar também, porque ele capta a atenção e deixa preso ali. Sim, sem dúvida. O videogame, ele tem estragado muitos relacionamentos. E, gente, nada contra o videogame. Nada contra nada, tá? Eu não tô aqui para julgar. Eu tô aqui para fazer vocês se questionarem. E tem duas coisinhas importantes, tá? Em jogo, em futebol, em videogame, em telenovelas, gente. Telenovelas não é muito diferente, não. Tem gente que assiste a novela das 5, das 6, das 7, das 10, fica fissurado ali, não enxerga o parceiro, não enxerga a família, não vê mais nada na vida do que ficar ali, focado naquilo, né? E é
a frequência e a intensidade com que isso impacta você. Se eu assistir de vez em quando uma novela, ok. Se eu jogar de vez em quando videogame, ok. Se um final de semana o casal fazer uma maratona de videogame, ou um dia da semana, o dia da maratona do videogame, a mulher até vai dizer, ó, fica com teus amigos ali, eu vou dormir, tu fica na sala, faça maratona à noite do videogame e tudo bem. Mas, pessoal, tem vezes que isso não tem limite. A pessoa, ela não controla nem a frequência, nem a intensidade. Com que intensidade ela está dando valor para isso? Então, a gente já falou do álcool, a gente já falou da maconha como uma baita amante, o álcool também. A gente já falou das telenovelas, falamos da pornografia, das pessoas ficarem viciadas em pornografia como forma de se distrair e não pensar na relação, né? As drogas nós falamos. Eu acabei não falando, falei da limpeza doméstica, mas eu acabei não falando do cuidado dos filhos. Tem pessoas, gente, que quando vem um filho, ou 2 filhos, 3 filhos, tem gente que fica fazendo filho a cada crise do casamento. Isso é muito triste. Mas muitas pessoas, quando o casamento está realmente com o pezinho ali do abismo, eles vão e fazem um filho. Para que o filho una o casal. Gente, é muito bom ter filho. Eu que o digo, eu amo meus filhos e eu adoro ter filhos. Mas, gente, filhos não podem vir para unir o casal. Filhos devem vir quando o casal está unido. E mesmo quando o casal está unido, o casal precisa ter espaço para ser casal. Bons pais, sim. Família, sim. Mas precisam ser casal. Ter um espaço para o casal. Caso contrário, gente, a pessoa se distrai numa super proteção para os filhos e esquece todo o resto. Fica uma simbiose. Simbiose quer dizer quando uma mãe e um filho ficam grudados, não dando espaço para o ser casal, não dando espaço para que o companheiro venha para a relação. Né? Eu até brinco que Deus criou homem e mulher e pai e mãe, sabe para quê? Né? Para que algum do casal, pode ser 2 pais, pode ser 2 mães, mas para alguém do casal atrapalhar essa relação grudada. Muitas vezes isto causa crise e muitas vezes isso acontece em função da crise. Como tem uma crise, esta mulher se dedica diretamente para o filho, e eu falo mulher porque geralmente, isso pode ser invertido, hein? Isso pode ser invertido, mas geralmente é a mulher que fica mais grudada no filho. E o marido fica lá, num canto. Aqui forma um casal, da mãe do filho, e o marido fica lá. Quando você vê, cadê o marido? Cadê o marido? Se foi ter outros interesses, foi ter outras distrações. Faz sentido? Vocês conhecem pessoas assim? Que se perderam? Né? O Chico Anísio, ele costumava dizer assim que filhos eram destruidores de casamento. Né? Mas eu não acredito muito nele não, porque ele teve 12. Né? Então, para ter 12 filhos, não devia ser tão destruidor de casamentos assim, né? Que não é só com os filhos, mas com outros familiares. Muito bem colocado, Jaque. Muito bem colocado. Sim, tem pessoas que se envolvem com a família inteira sem colocar limites. E não é sem colocar limites na família. É sem colocar limites em si mesmo ou em si mesma
para poder se dedicar para o relacionamento. Sim, isso acontece sim, né? Mas entra aqui também nas distrações que eu costumo chamar de pacote turístico. De pacote turístico. Que são alguns casos extraconjugais que entram na relação bem como distração mesmo. Entra um terceiro oferecendo um pacote turístico para a pessoa. E o que a gente oferece num pacote turístico? Sabe o que o pessoal oferece? O melhor. Diversão. Muito bem, Duda. Diversão, hospedagem, alegria. Ah, adorei, adorei, adorei. Muita diversão. As melhores coisas, a Lili está dizendo. Perfeito, perfeito. Onde é que ficam os problemas? Não tem problema. Você vai para Disney, você vai ver problema? Você não vai ver problema. Por quê? Porque as pessoas te oferecem o melhor. E você começa a se divertir, você começa a ver que é alegre, né? A alegria, né? A Jaque está dizendo passagem de ida e volta. Muitas vezes só de ida. E aí muita gente entra pelo cano, gente. Sabe por quê? Porque elas pegam, olham para aquele pacote turístico e dizem, é tudo o que eu sempre quis. O Flávio está dizendo a vontade de não voltar para sua história real. Sim. Então o Flávio está colocando muito bem. Sim, a gente quer se divertir e não quer voltar para casa, não quer voltar para os problemas. E o que é oferecido? O melhor. Então muita gente oferece um pacote turístico e muita gente fica viajando literalmente para o exterior da relação, para o exterior do relacionamento que está com crise, que está com problema e passa a ter uma vida fora. Uma vida aqui, que aparentemente às vezes nem conflito tem, porque depende, às vezes tem muito conflito. E a pessoa viaja para o exterior com maneira de não olhar esses conflitos aqui, porque aqui é muito chato. Aqui não tem alegria, aqui não tem diversão, aqui tá muito chato. Às vezes, aqui fica tudo bem. Como fica tudo bem? Como é que aqui pode ficar tudo bem? Simples. Porque o caso extraconjugal, ele funciona como um tripé. O que é um tripé? Ele faz com que as coisas se equilibrem. Esse equilíbrio, gente, é entre aspas, tá? As viagens têm a capacidade de nos fazer gostar de coisas piores do que as que temos em casa. Às vezes, sim. Exato, muito bem colocado. Então, muitas vezes funciona como um tripé. O relacionamento segue, sem grandes brigas, sem muito amor, mas segue e vai levando. E a pessoa vai mantendo aquele caso como um tripé. O que acontece? O que acontece é que quando uma situação assim vem à tona, né? Quando a pessoa não tem mais como fugir do problema, uma situação assim vem à tona, ou o casal enfrenta os problemas de frente, olham para eles, enfrentam as crises, sofrem, mas se restauram. E você sabe, eu acredito piamente nisso, eu trabalho há muitos anos com as questões de infidelidade e eu sei que às vezes a gente vai no fundo do poço, mas sabe para quê? Para tocar o pé lá e vir com força para cima. Eu sempre conto, o Rodrigo, uma história do meu filho, do Henrique, que uma vez eu estava na piscina e ele entrava na piscina e ele se jogava, ele se debatia, ele não ia até o fundo para então vir com força. Daí eu disse para ele, meu filho, se você se jogar e ir até o fundo, você vai tocar o pezinho lá e você vai vir com força para cima.
Claro que ele não fez isso. Por quê? Porque, olha, ele tinha que ficar deglutindo aquilo na cabeça. Alguns casais ligam pra mim e dizem, Cris, a gente quer ajuda. Daí eu digo, olha, então vamos marcar. Não, a gente vai pensar, vai ver e tal. Fico naquelas, dizem, mas nós vamos ter que ir fundo em alguma coisa. Mas quando eles decidem, quando eles se jogam e a gente vai até o fundo, eles pegam uma força e volta assim, ó. Shoo! O Henrique fez isso. Quando ele saltou na piscina, ele foi até o fim, tocou. Bom, aí eu me arrependi, né, gente? Porque ele passou o resto do dia se jogando, subindo. Saía, se jogando, subia. E ele não parou mais de fazer isso. Porque ele descobriu que às vezes a gente tem que chegar no fundo do poço para poder subir. Às vezes, quando isso acontece, o casal muitas vezes percebe que eles estão tão distantes que fica muito difícil querer fazer o caminho de volta. E como disse o Flávio, às vezes o lá, ele tá tão brilhoso, ele tá tão cheio de expectativas que a pessoa resolve morar no exterior. Só que, gente, passear no exterior, ir num pacote turístico, ficar por um tempo delimitado e voltar é muito diferente do que morar no exterior. Porque quando você vai morar no exterior, é aí que você começa a ver as maravilhas, sim, que você já via antes, mas é aí que você começa a ver os problemas. Você começa a ver que um monte de coisas que te incomodam, lá tem também. Pior, às vezes tem muito mais problemas e você tá entrando numa furada, só que você não sabia, porque você acreditou piamente no pacote turístico. Piamente. E olha, tem gente que sabe vender tão bem, principalmente para se distrair, né? Eu adorei o que vocês colocaram aqui, adorei o que vocês colocaram. Oferece diversão, oferece alegria, oferece festa, bom humor, ânimo, tudo, tudo. Sem falar que além de você encontrar os velhos problemas que você já tinha, você ainda descobre outros. Ainda você descobre outros. E, gente, vou cantar para vocês agora. Primeiro vou tomar uma água até, porque daqui a pouco eu vou perder minha voz. O Lulu Santos, ele dizia assim numa música: mas sempre tinha rango no fogão, luz acesa, espera no portão. Dele canta: pra você ver, eu tô voltando pra casa. De vez, eu tô voltando pra casa outra vez. E eu sempre lembro dessa música, que as coisas mais simples, como literalmente o feijão com arroz, é que começa a dar vontade da gente comer quando a gente está fora. A gente tem vontade dessa luz acesa, das coisas mais simples do relacionamento da gente. As coisas mais bobas. Sabe o que um paciente uma vez me dizia? Ele disse: Cris, eu sinto uma saudade gigantesca da maionese do domingo. É engraçado dizer isso, mas quando eu penso na maionese do domingo, eu sinto dor. Porque no caso dele, não teve mais volta depois. Então, cuidado com a forma que vocês estão se distraindo. Porque muita distração, ela vem cheia de expectativa, cheia de prazeres, mas
que na prática muitas vezes desviam a atenção de você, porque realmente é importante. E quando o outro não valida o que sentimos, quando falamos das distrações? Às vezes, Jaque, a pessoa ela não se percebe, ela não tem realmente, digamos, a consciência do quanto ela está se distraindo. E óbvio que se você vem com crítica ou pressionando, a pessoa vai se afastar mais ainda. Você tem que tentar tirá-la dessa distração, que não na briga. Porque a briga até pode colar, mas não é uma boa cola. Né? Então, tenta distrair, tenta chamar a pessoa para perto, mas com coisas, não que afastem, com coisas que aproximem a pessoa. Façam combinações, gente. Façam combinações. Boas combinações significa o que a gente pode fazer hoje para se distrair desses problemas, mas juntos. O que a gente pode fazer não é só no sentido de vamos ver a crise, vamos enfrentar a crise, mas se for para se distrair, vamos tentar se distrair juntos. Também não dá, por exemplo, para ficar distraindo, gente, com coisas que podem levar o casal à falência. Porque tem casais que fazem isso juntos, mas sabe como? Ou fazendo filho, que só aumenta o problema, ou gastando. Vamos agora fazer aquela mudança incrível na casa. E eles começam a focar na casa, e eles começam a gastar tudo que eles têm na casa, e eles começam a fazer tudo e chega no fim. Eles não estão mais felizes. Eles estavam só se distraindo. Ou arranjam, montam mais uma empresa, 2 empresas, 3 empresas, 5 empresas. E quando você vê, o casal só está exausto. E quando você pergunta, mas vocês fizeram tudo isso por quê? Para quê? Eles não sabem. Eles dizem que sabem. Nós queríamos melhorar de vida, nós queríamos outras coisas na vida, nós gostamos de trabalhar, queríamos crescimento. Às vezes, estavam se distraindo. Eu perdi meu marido pro jogo, falência total. Sim. E muitas vezes o jogo, gente, todas as coisas que eu falei podem engolfar a pessoa. O que é engolfar? É engolir a pessoa. A pessoa pensa que está pensando, mas está às vezes sendo movido pelo impulso, pela distração que gera prazer, o prazer momentâneo. E muita gente perde a sua vida inteira, perde o seu patrimônio, e o patrimônio, tudo bem, que se vá, mas às vezes o maior patrimônio, porque o maior patrimônio realmente que vocês têm, né, é a família, é o casal. É o casal tá bem, é o casal tá unido. O casal unido, gente, ele progride. E quem progride gera riqueza. Quem progride gera riqueza. Quem progride gera riqueza. E as pessoas, assim, quando fazem o contrário. Sempre indico para as pessoas te ouvirem e praticarem o melhor. É cuidar antes do problema. Sim, Aline. Todo casal tem problema, tá, gente? Todo casal tem conflito. Isso faz parte da vida. Mas o que acontece? Seria fantástico se pudéssemos voltar e utilizar tudo que aprendemos contigo, mas a melhor parte é que podemos mudar o final. Poxa, Kiko, olha, eu fico emocionada, porque aí é que dá sentido a gente estar todo dia aqui. É isso que dá sentido a gente chacoalhar os casais e dizerem, não se percam, porque, gente, às vezes é uma tristeza. Gente boa, gente legal se perdendo porque vai no lado da bebida, no lado do jogo, no lado da telenovela, pornografia, casa extraconjugal, o que mais? Trabalho, filhos
Filhos, às vezes, é pior ainda, sabe por quê? Porque filho, a gente diz assim, nossa, como essa mãe é esmerada, como esse pai é esmerado, como eles são esmerados, e não se dão conta que isso pode ser um grande veneno para a relação. Não deixem de olhar para vocês. Não deixem de olhar para vocês, não deixem de olhar para o parceiro de vocês. Se ele merece, se ele não merece, se tu tá chateada, se ela não tá fazendo como você gostaria. Gente, às vezes deixa para lá, e não é deixa para lá no sentido de vamos se distrair, é deixa para lá para que a gente não vá se distrair onde não deve. Para que a gente se volte de verdade para a relação. Se for para se distrair, que seja para se distrair junto, mas com coisas que agreguem a relação. Poder se sair, distrair com jantar a dois, se distrair saindo no final de semana, se distrair podendo deixar as crianças na casa de alguém. Usem e abusem dos dindos, dos compadres, das comadres, das avós. Né? Chamem uma enfermeira, paguem alguém, para que vocês tenham um momento. Gente, põe a criança na cama na hora que a criança tem que estar na cama. Ah, mas ela não tem sono. Eu garanto para vocês, com bons hábitos ela vai ter. Com bons hábitos, ela vai ter. Mas se vocês deixarem as crianças sem limites, tomando um espaço que é do casal, distraindo e destruindo os momentos de casais, os momentos a dois, eu te garanto que vocês não vão estar fazendo bem nenhum para ela. Porque ela vai fazer o que ela quer, tendo poder demais, e criança com poder demais faz bobagem quando pequena, e o pior é que vai fazer bobagem lá na adolescência e como adulta. E os pais disseram, como? Se nós fizemos o melhor, se nós fizemos tudo por eles. Não façam tudo por eles, façam por vocês. Pai e mãe, ou seja, marido e mulher, primeiro tem que receber oxigênio. Sabe, em avião? No avião as pessoas dizem, em caso de despressurização da cabine, ou seja, se vir muita pressão, o casal tem que respirar. Primeiro a máscara é neles. Eles respiram. E quando eles estiverem respirando bem, quando eles estiverem bem, eles se dedicam para os filhos, e não o contrário. A gente se deixa como casal morrer e se distrai com tudo que é coisa. E quando a gente vai pôr ou vai tentar pôr ar na gente, não tem mais. Então, se vocês fazem isso, né, de verem com o que vocês estão se distraindo, né, prestem atenção. Ó, antes que eu diga uma coisa, gente, isso não significa que o casal tem que se distrair também sempre juntos, tá? Deus o livre, deixa eu explicar. Cada um do casal tem que ter seus momentos de distração sozinhos. E isso independente do casal estar em crise. Você sair com as amigas, dar risada sozinha, falar bobagem com os amigos, o homem no futebol, o homem pescar, fazer as coisas dele. Para que os dois se sintam abastecidos, que não somente um pelo outro. Somente um pelo outro, porque aí pesa muito. Toda a minha felicidade eu passo a cobrar do meu companheiro. E o meu companheiro passa a cobrar toda a felicidade e alegria de mim. Isso é muito ruim. Deu para entender, né? Então, se distraiam sim, sozinhos, mas não para fugir dos problemas, das crises e do que incomoda no casamento. Se distraiam sim, mas não
para negar, para não enxergar o que se passa de sério no casamento. Porque às vezes nem são coisas graves, gente. São coisas sérias, mas não graves. Mas se tornam graves porque você não cuida. Porque você não trata. É que nem uma feridinha que tu não dá bola, né? Deixa assim, isso vai passar. E de repente aquilo não passa. Aquilo vai infeccionando, aquilo vai ficando ruim, aquilo vai ficando com problema, e quando você vê, aquilo está infeccionado, e quando você vê, você está perdendo um pedaço de você por uma coisinha que foi boba. Por uma coisinha foi boba. Ou foi séria, mas não era tão grave. Não era tão grave. Se tornou grave. Porque você não deu bola. Você não deu bola. Você estava distraído com um monte de estímulos. Com um monte de estímulos. Estímulos da internet. Estímulos de amigos. Estímulos de casos extraconjugais. Não esqueça. A estatística para esses casos extraconjugais que começam na distração é péssima. Mais de 84% das segundas relações que iniciam assim, na distração, não dão certo. Pelo óbvio, muita expectativa. Quando passa a morar e a viver, a primeira coisa que o homem diz é só um pouquinho. Só um pouquinho. Tu tá igual a minha mulher. Tu tá igual. É a própria. Ela tomou o teu corpo, ela tá dentro de ti. A mulher diz assim, como é que é? Não tô acreditando. Tu se transformou, tu não era assim. Tu se transformou, tu tá agindo igual ao meu ex. Igual ao meu ex. E o negócio é o seguinte, eu só fiquei contigo porque tu era diferente. Sabe o que marido e mulher respondem? Só um pouquinho. Agora eu sou teu marido. E tu não quer se comportar como minha mulher. Sabe o que a mulher diz? Só um pouquinho. Agora eu sou a tua mulher. Eu exijo isso. Se lascou. Se lascou. Se lascou. Faz sentido, né? Cris, isso me lembrou de uma viagem da Disney que fizemos pra Disney com minha filha. Ficamos 28 dias. Eu não tenho coragem de voltar lá. Fiquei saturada. Verdade, eu acredito, bah, 28 dias é tempo. Vou te dizer que aquela empolgação toda que se sentia no começo se vai. Até na Disney. Até na Disney. Olha, Lu, muito obrigada por compartilhar. Até na Disney. Exatamente isso. Pessoal, a gente tá chegando mais pro fim da nossa live. Deixa eu ver se eu não deixei de falar nada aqui. Não, eu acho que não. Acho que a gente acabou colocando o trabalho como fuga, os casos como fuga, os filhos como fuga, né? Acabou? Vai acabar. Pessoal, um beijo muito grande para vocês.